Olá! Hoje vamos falar sobre o agente da passiva, que é uma das funções sintáticas da nossa língua. Vale lembrar que este assunto está relacionado com as vozes verbais, que é um assunto que já está aqui no nosso canal, no vídeo sobre os verbos. Então, é muito válido que vocês possam procurar no canal, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, para que possam entender ainda melhor a função do agente da passiva. Então, antes de nós começarmos, gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no nosso canal. Vamos lá então, vamos aprender agora o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Por isso que eu comentei que é necessário compreendermos a ideia de vozes verbais, para que na voz passiva você perceba essa ação do chamado agente da passiva. Por isso, vamos fazer uma comparação entre as seguintes orações. O professor elaborou a aula. Observem, quem é o sujeito nesta oração? O professor. E ele pratica ou recebe uma ação? Pratica a ação de elaborar a aula. Neste contexto, nós dizemos que a oração está na voz ativa, uma vez que o sujeito está praticando a ação, que nesse caso é o professor. Observem agora esta outra oração. A aula foi elaborada pelo professor. Quem é o sujeito neste caso? A aula. Ela pratica ou recebe uma ação? Ela recebe a ação de ter sido elaborada. Então, a oração está na voz chamada de passiva. Então, é na voz passiva que nós vamos ver o agente da passiva. E, neste caso, obviamente, quem pratica a ação contra a aula, que é o sujeito, vai ser chamado de agente da passiva. Como está em destaque, podemos perceber que é pelo professor. Exatamente tudo isso, a partir da preposição pelo, nós percebemos que o agente da passiva, que é pelo professor, está exercendo uma ação contra o sujeito, que nesse caso é a aula. Perceberam aí? Vamos ver então que a voz passiva ela é formada por sujeito paciente, que no caso é a aula, paciente porque recebe a ação, mais o verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo foi, e um verbo principal no particípio, que nesse caso é o verbo elaborada. Lembrando, particípio, a terminação do verbo é ado, ido, ou seu feminino, ada e ida, como também a sua forma irregular, ito ou ita. E, obviamente, na formação da voz passiva, nós temos ainda o agente da passiva, ok? Vejamos agora outros exemplos. Na oração, o livro ajudou os estudantes. Quem é o sujeito? O livro, ele pratica ou recebe uma ação? No contexto, ele pratica a ação. Portanto, quando o sujeito pratica a ação, eu digo que é voz ativa. Mas, transformando a voz ativa desta oração na voz passiva, nós teremos: os estudantes foram ajudados pelo livro. Observe que agora o sujeito é os estudantes. E no contexto, ele recebe uma ação, que é a ação de ter sido ajudado. Então, por isso mesmo, nós teremos agora a voz passiva. E na voz passiva, nós temos aí o que nós chamamos de agente da passiva, que nesse caso é pelo livro, como nós conseguimos perceber pelo destaque, ok? Agora que nós tivemos a explicação bem objetiva do que é o agente da passiva, vamos fazer uns testes. Vamos praticar? Então, observe, assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva. Neste momento, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem responder sozinhos. Logo em seguida, vocês voltam aqui para saber a resposta, ok? E aí, conseguiram responder? Vamos então à letra A. Sobretudo pelo rádio. Observem que o termo em destaque é pelo rádio. Aí a pergunta é, esse termo exerce uma ação contra o sujeito? Inicialmente, quem é o sujeito nessa oração? Sobretudo. O sujeito aí é indeterminado, não se sabe quem é o sujeito, ok? Não se dá para determinar. Nesse contexto, pelo rádio, obviamente, não está exercendo uma ação contra o sujeito. Então, pelo rádio não é agente da passiva. A título de informação, pelo rádio exerce a função de adjunto adverbial de meio, uma vez que é o meio pelo qual alguém soube a informação, ok? Vamos à letra B. Fui conquistado pelo seu caráter. A pergunta é, quem é o sujeito dessa oração? Fui. Se é fui, nós temos aí um sujeito chamado de oculto, uma vez que pela terminação do verbo só pode ser o sujeito eu. Ok? Então, como nós temos sujeito oculto, fui conquistado, o sujeito aí, ele recebe ou pratica uma ação? Ele recebeu a ação de ser conquistado. Então, nesse caso, eu tenho uma voz chamada de passiva. E
o agente da passiva vai ser ou não pelo seu caráter? E aí? Sim, pelo seu caráter é o termo que exerce uma ação contra o sujeito, que nesse caso é a ação de conquistar o sujeito da oração, ok? Vamos então à letra C. A escola foi fechada para a reforma. O sujeito nesse contexto é a escola. E ela, no caso, recebeu ou praticou a ação? Ela recebeu a ação. Recebeu a ação de ser fechada. Então, para a reforma, exerce uma ação contra o sujeito ou não? Não. Para a reforma, portanto, não é agente da passiva, uma vez que para a reforma é um adjunto adverbial de causa, de motivo, pois foi o motivo pelo qual a escola foi fechada, ok? Vamos à letra D. O Brasil foi surpreendido pela pandemia. Nesse contexto, o sujeito é o Brasil. E, claramente, ele recebe uma ação, a ação de ser surpreendido. E, pela pandemia, pratica a ação contra o sujeito? Sim, uma vez que foi a pandemia quem surpreendeu o Brasil. Então, pela pandemia, exerce sim a função de agente da passiva. E, finalmente, vamos à letra E. O livro foi lido pelo aluno. Quem é o sujeito? O livro. Ele claramente recebe a ação de ter sido lido. Então, nós temos aí uma voz chamada de passiva. E pelo aluno, ele pratica a ação contra o sujeito, uma vez que foi o aluno que leu o livro. Portanto, nós diremos que pelo aluno é agente da passiva também. Viu só? Não é nada tão difícil. Então, pratiquem que vocês conseguem tirar todas as dúvidas sobre o agente da passiva. No mais, muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. Até logo!